Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de com você nesta manhã meditar a Palavra de Deus que a liturgia nos apresenta neste sábado da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós estamos concluindo essa terceira semana do tempo da Quaresma. Esta semana que, como nós fomos aprendendo a cada dia, é uma semana em que aqueles que se preparam para o batismo estão vivendo dois movimentos muito interessantes. O primeiro é aquele do escrutínio, o que significa, Senhor, dizer e acreditar que a Tua Palavra julga os nossos atos, julga os nossos comportamentos, ou seja, avalia o nosso nosso jeito de ser. O que não deve infundir na gente nenhum tipo de medo, mas significa dizer que na medida que Tu avalias, Tu podes dar para a gente um retorno, nos indicar se nós estamos indo no caminho certo, no rumo correto. Nós te agradecemos por isso, porque a Tua Palavra serve de orientação para a nossa existência, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós aprendemos também, Jesus, durante essa semana, a olhar para esse gesto que a igreja realiza na vida de quem vai ser batizado, que são os exorcismos, que é rezar para que quem se prepara para o batismo, de fato, na verdade, saia do mundo das trevas e entre no reino da luz, que és Tu mesmo, verdade e vida para as nossas existências. E é isso que se realiza no nosso batismo. Nós te agradecemos por isso, porque nos tiraste das trevas, nos fizeste entrar na luz que é o amor de Deus por cada uma e por cada um de nós. Obrigado porque Tu nos ensinaste a rezar o Pai Nosso, e no Pai Nosso nós dizemos sempre: livrai-nos do mal, atualizando na nossa existência o que se realizou em nosso batismo, no dom da nossa transformação pessoal. Senhor, ilumina nosso encontro agora com a palavra do Teu Evangelho, que ele crie luz, crie espaços de vida na nossa existência, na nossa mente, no nosso coração, para que as nossas ações sejam conformes à palavra que nós escutamos. Minha amiga, meu amigo, o Evangelho que a liturgia nos oferece hoje, na conclusão dessa terceira semana, como eu dizia nessa oração agora, ela é a semana dos primeiros escrutínios na vida dos catecúmenos, e nós que estamos nos preparando para renovar as promessas do nosso batismo, vamos tomando a consciência de que a palavra de Deus é a luz na qual nós devemos nos banhar a cada dia para avaliar a nossa vida, para ver se nós estamos indo no rumo certo. Porque a palavra de Deus, ela deve ser, nossa vida deve se adequar a essa palavra que o Senhor nos dirige sempre. O Evangelho de Lucas hoje nos conta uma parábola que Jesus contou. As parábolas têm uma finalidade, a parábola tem também ouvintes, às vezes muito específicos. Lucas diz hoje, na leitura do Evangelho de hoje: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiar na sua própria justiça, ou seja, a gente tem uma palavra para isso, e a palavra é presunção, ou seja, para aqueles que, ele contou essa parábola, para aqueles que intimamente tinham a presunção de serem justos e desprezavam os outros. Tem duas atitudes aqui que são íntimas: essa da confiança naquilo que você faz, que você é justo. Não é que o Evangelho não queira promover em nós a autoestima e a autoconfiança. Sim, nós devemos ser autoconfiantes, mas a autoconfiança, ela nasce da certeza de que somos envolvidos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Como foi que nós começamos a Quaresma? Recebendo cinzas na nossa cabeça e escutando: convertei-vos e crede no Evangelho. Muda a sua mentalidade. Adequa a sua mentalidade àquele que é o projeto de Deus. Ou então ouvimos aquilo: lembra-te que tu és pó, e ao pó has de tornar. Ou seja, uma chamada de consciência para a dimensão da nossa fragilidade. Por quê? Porque senão a gente pode cair neste erro aqui de considerar a justiça da gente, ou seja, considerar as coisas boas que a gente faz, mas escorregando naquela casca de banana que é a tentação que o maligno coloca diante dos nossos olhos. Qual é?
a de desprezar os outros, de pensar que o outro é pior do que a gente, que se o outro está naquela situação foi porque ele não se esforçou, foi porque ele não quis, não é assim como eu fiz, todo mundo podia fazer também. Então às vezes a gente vai usando a vida da gente como uma régua, como um esquadro para medir os outros, e quando na verdade a gente deveria usar a misericórdia e o amor de Deus em relação a cada um e cada um de nós como uma regra para olhar os outros. Hoje é sábado e em cada sábado a gente tem um olhar muito mariano para a liturgia e para a vida. A gente lembra sempre de Maria. Eu estou aqui rindo porque o vento chegou e tinha um monte de papelzinho aqui que ele levou com ele. Nos faz olhar sempre para Maria. E como é o procedimento de Maria? Maria disse, não é? O Senhor olhou para a humildade de sua serva, ou então olhou para a pequenez de sua serva. Ele fez em mim maravilhas. É esse olhar de quem nota que o que é grande em si é feito pela bondade de Deus. Então essa bondade de Deus é que se torna o foco, o centro do nosso olhar, do nosso avaliar as coisas. Então essa parábola foi contada aí para nos libertar destas duas coisas, de intimamente acreditar que nós já estamos resolvidos, não é? Eu já cheguei aqui ao máximo que eu podia chegar, e desprezar os outros, que é um risco muito grande na nossa existência. E atenção, porque a gente faz isso intimamente. E aí a beleza dessa semana, que são chamadas essa semana de escrutínio, porque só a palavra de Deus desce profundamente e faz a gente enxergar as estratégias erradas que a gente tem, as agendas secretas, os julgamentos que a gente vai fazendo na vida da gente. E aqui Jesus conta a parábola que é isso assim: 2 homens subiram ao templo para rezar. A gente vê que Lucas deu muita atenção à vida dos primeiros cristãos e essa centralidade também do templo como um lugar de oração. Ele conta no início do seu evangelho que Zacarias está lá no templo, recebe o anjo Gabriel, não é? E só que Zacarias, que estava lá no templo, na casa de Deus, não é, para fazer o sacrifício, não acreditou naquilo que o anjo estava dizendo. A gente depois viu Maria, uma jovenzinha dentro da sua casa lá, quem sabe, atarefadas com as coisas do seu dia a dia, recebeu o anúncio do anjo e acreditou naquilo que foi dito. Depois Isabel, a parenta de Maria, vai dizer para ela: bem-aventurada, feliz aquela que acreditou. Zacarias não acreditou, estava no templo. Aqui a gente vai vendo a atitude muitas vezes de quem está muito dentro da religião, de quem tem muita prática religiosa e que às vezes o passo não está de acordo com aquela que é a palavra de Deus. Então a nossa presunção para a gente não escorregar nesse pecado, porque a gente está muito perto do templo, porque a gente reza muito, porque a gente tem a Bíblia na mão, querer se julgar melhor do que os outros. Então Jesus fala desses 2 homens que subiram para rezar. Um era fariseu, o outro era publicano. O publicano significa dizer, era alguém que publicamente era reconhecido como um pecador. O fariseu, ao contrário, era publicamente reconhecido como santo. A palavra fariseu significa separado, separado. E santo significa aquilo que está separado. Não é? O que é um templo? Um templo é um lugar que a gente separou para Deus. Não é uma coisa que é consagrada, é uma coisa que a gente deixa lá como algo que tem a ver com o sagrado. Então o fariseu, não é, o próprio nome da seita, do grupo deles, traduzia essa mentalidade de que eles eram diferentes dos outros, os diferentes. Não é? Você podia confiar nessa gente, era gente que tinha a vida correta, uma vida ilibada. Isso era o que todo mundo pensava e o que eles mesmos pensavam. Mas é isso que Jesus faz o escrutínio do coração e faz enxergar que não é assim. Ou seja, o fariseu aqui agora é eu, você, nós, os cristãos, aqueles que já aceitamos a palavra de Jesus, mas que às vezes temos um comportamento antigo, um comportamento destes que se comportavam desta forma. Como é que o fariseu reza? Os 2 subiram para rezar. A oração, nós vimos quando Jesus subiu ao monte, se transfigurou. Deve ser o lugar onde você se transfigura, o lugar onde você
deixa a luz de Deus entrar em você e brilha o seu rosto de filho, o seu rosto de filha. Assim deve ser um rosto que se torna iluminado, uma vida que se torna iluminada pela presença de Deus a quem a gente recorre como o Pai. Esse fariseu, ele rezava assim no seu íntimo. Muita atenção aqui, né? Porque não é que o fariseu dizia que ele era bom, não era o discurso, isso não era o discurso, essa era a presunção, isso era o que ele carregava no íntimo, isso era o que estava lá dentro do coração. Por isso Deus faz o escrutínio do coração da gente, do que está lá dentro, para revelar isso para a gente. E a oração não deve ser um momento de confirmação, porque às vezes a gente acredita que a vida da gente, tudo deve confirmar aquilo que está na cabeça da gente. E na verdade, o que deve acontecer é uma revelação, para a gente enxergar a verdade. Porque nem tudo que a gente está vendo diante do espelho é a verdade da nossa vida. Às vezes a gente mente tanto e mente para a gente mesmo, não é? Diz que uma pessoa por dia parece que conta mais de 60 mentiras, não é? Mas não é mentira, são coisas que não são corretas e que a gente vai repetindo. De tanta gente repetir aquele tipo de coisa, a gente passa a acreditar naquilo e essa mentira passa a ser a nossa verdade existencial, não é? E o que Deus quer fazer é justamente nos revelar, nos mostrar a verdade do nosso ser. Conhecereis a verdade e a verdade vai fazer com que vocês sejam livres. A palavra de Deus é verdade, sua lei é a liberdade. Então a gente entra na liberdade das filhas e dos filhos de Deus. Como é que esse homem rezava no seu íntimo? Ele rezava dizendo assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Olha a presunção, não sou como os outros. Quase que como dizendo assim, eu sou melhor do que os outros. Mas gente, de fato, cada uma e cada um de nós deve se converter. O que é converter? Converter é se melhorar. Melhorar a cada dia. Santa Teresa de Ávila, ela alertava as suas filhas, cada um de nós, nesse sentido, diz assim: quem não progride, regride. Se você não faz um passo para frente, você já ficou para trás. Você já perdeu a chance, já escapou a oportunidade. Então, se eu fiquei no mesmo lugar que eu estava ontem, eu não progredi, eu regredi. Porque eu perdi aquele tempo, aquela oportunidade, aquele espaço de avançar. E não avancei, fiquei no mesmo lugar. Isso é uma regressão, porque o tempo passou. Diz Padre Zezinho na sua música, né? Tenho medo do Cristo que passa, oferece sua graça, e eu lhe digo que não. Então, se eu disse não me modificando, eu perdi, eu regredi, porque eu poderia já estar mais à frente. Se eu fizer um passo hoje, glória a Deus, mas eu já poderia ter um passo mais à frente. Então, quem não progride, regride. Então, esse homem está aqui, não é achando que ele não é como os outros. O problema não é não ser como os outros, é você ser como você realmente deve ser, mas segundo o olhar de Deus. Um olhar que vai deixar você vendo quem você é com aquele olhar mariano. O Senhor olhou para a humildade da sua serva, o Senhor olhou para a minha humildade, para a minha pequenez. Mas esse homem diz: eu não sou como os outros, que são ladrões, desonestos, adúlteros. É bom que ele não seja ladrão, é bom que ele não seja desonesto, é bom que ele não seja adúltero. Agora olha o que é que ele faz: nem como este cobrador de impostos. Ele olha a medida daquilo que ele não é, se comparando com os outros. Ele deveria olhar para si mesmo e combater com ele mesmo e dizer: hoje eu sou menos aquela coisa ruim que eu queria vencer em mim. Eu dei um passo para frente. Eu devo ser aquela medida daquilo que eu quero superar e não estar me colocando em juízo com o outro. Porque da intimidade do outro, da vida do outro, do peso do outro, só ele conhece. Então eu não preciso disputar com ele. Eu tenho que disputar comigo mesmo. E aí ele diz também outras coisas boas que ele fazia e que ele deveria fazer mesmo, como os fariseus faziam. Olha, jejuavam 2 vezes por semana, era assim que eles faziam, o jejum 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de toda a sua renda, tudo coisa boa, tudo coisa perfeita. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância lá no templo. Ele não se atrevia nem mesmo a levantar os olhos para o céu e batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Olha a oração deste publicano. Olha para ele mesmo, olha para a sua pequenez, se curva dentro dele mesmo, mas não para ficar olhando para a sua feiura. Ele olha para si mesmo para poder fazer a sua prece subir até Deus.
tem piedade de mim, que sou um pecador. Essa é a oração que liberta. Esse é o escrutínio perfeito. Você, à luz da palavra de Deus, entra no seu coração e sabe que você não é perfeito, sabe que você é um pecador, mas você tem um Deus, um Criador, que é Pai, que é amor, que é misericórdia. E aí disse Jesus: este último voltou para casa justificado, o outro não. Voltou para casa experimentando a salvação. Diz Jesus o motivo: pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. É isso que a gente quer pedir, a graça de Deus no dia de hoje, de que realmente a nossa humildade seja uma espécie de um elevador, não é? Tem peso que é levantado, que se a gente usa, não é, um mecanismo de levantamento de peso, né? Se você põe ali, às vezes para levantar uma coisa muito pesada, a pessoa põe uma madeira, põe uma coisa que é leve e faz a força, e aquilo eleva o peso. Você consegue só levantar algo muito pesado, não só pelas forças do seu músculo, mas porque tem um mecanismo de um elevador que é criado. E então o ato de humildade, essa posição de humildade interior, essa espécie de elevador que faz a gente levantar pesos grandes que com o músculo da gente a gente não conseguiria. E esse homem faz isso como? Pela oração, mas aquela oração sincera que faz com que ele penetre no seu interior. Olha o que diz o salmista Davi, não é? No Salmo 50, 51. Ele diz que o Senhor olha para esses corações que são humildes e que na intimidade, ele diz, na intimidade me ensinai sabedoria. O problema da oração desse fariseu, não é? Que no seu íntimo ele não aprendeu a sabedoria, que no seu íntimo ele não aprendeu o caminho da humildade. Aí é que foi o grande problema seu. O problema dele também não foi aquela sinceridade, porque ele estava dizendo assim, que eu sou bom, eu não sou ladrão, etc. Deus quer a sinceridade do coração. Deus não despreza a sinceridade do coração, mas a sinceridade sozinha não basta, porque às vezes a sinceridade sozinha deixa de ser sinceridade para ser cinismo. Deixa de ser sinceridade para ser cinismo. Uma posição também que não nos transforma. Que não nos tira do lugar onde nós estamos. A humildade, sim, faz com que a gente ganhe uma espécie de um elevador que dá força que a gente não tem para reconhecer aquilo que a gente é e continuar indo para frente, continuar progredindo. Porque quem não progride, regride. Então que a gente possa, no dia de hoje, iluminado pela essa presença, por essa luz de Deus, realmente fazer estes progressos. Que interceda por nós Maria, aquela que disse rezando, disse cantando, o Senhor olhou para a humildade da sua serva. Que o Senhor nos ajude também hoje a olhar para a nossa condição de humus, a nossa condição de terra, a nossa condição de pessoas que devem e precisam crescer. Que a nossa humildade seja um grande elevador que a gente precisa para ir subindo da situação em que a gente se encontra, se convertendo naquilo que Deus quer. Que o nosso melhoramento seja contínuo e que a gente continue assim a nossa experiência da Quaresma para chegarmos à Páscoa. A oração de hoje que a liturgia coloca diante dos nossos olhos diz assim: ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da Quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria dos seus frutos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha aqui a coisa, os sacramentos pascais. Então, a Páscoa para nós é um sacramento. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então esse momento do ano litúrgico é o sacramento pascal. Esse tempo da Páscoa para nós é o sacramento de um tempo, não é? Os 40 dias de preparação, os 50 dias depois da festa da ressurreição. E aqui diz-nos a liturgia, alegrando-nos com a celebração da Quaresma. A Quaresma deve dar para a gente alegria da transformação, alegria da mudança, alegria da conversão. O que a gente está treinando nesses 40 dias é para continuar na vida da gente depois, né? Para que a gente, entrando na alegria dessa celebração, participe, não é, frutuosamente, não é, tenha os frutos da festa da ressurreição. E aqui você vê que a liturgia já põe nos lábios da gente essa expressão alegria, colher os frutos com alegria. Amanhã
quarto domingo da quaresma, é o domingo da alegria. Você vai chegar na igreja, vai encontrar flores, coisa que não tinha durante esses dias, desde a quarta-feira de cinzas. Você vai encontrar uma cor diferente, não é a cor roxa, mas a cor rosa. A igreja então vai nos assinalando que nós estamos chegando perto, não é, da celebração do grande mistério da nossa fé. Peçamos ao Senhor a sua graça no dia de hoje, a sua bênção, e que a gente conclua esta semana de exame, de escrutínios que a palavra de Deus está fazendo no nosso coração. Que ela desça no nosso íntimo e que a gente crie intimidade com essa palavra e ela nos transforme. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Gente querida, muito obrigado a todos vocês que estão entrando aqui nas minhas lives. Eu estou vendo muita gente aí que está fazendo uma espécie de maratona, curtindo um monte de vídeo que não tinha ainda curtido, tinha visto e não tinha curtido. Muito obrigado por isso que você está fazendo lá no Facebook, no YouTube ou aqui no Instagram. Muito obrigado por você, que isso é tempo que as pessoas tomam para fazer esse tipo de coisa, mas muito obrigado. É uma forma de mostrar por meio de algoritmos, né, uma espécie de um valor que esse vídeo possa ter tido para você. Encaminhe esse vídeo aí para essas pessoas que você conhece, que você quer bem. Quem recebe os meus áudios, sabe, hoje eu não tive condição de fazer o áudio, não, o meu tempo não foi, amanheci mais lento hoje, não dei conta de chegar na hora adequada para dar conta de ainda fazer um áudio, e agora tem outras atividades para colocar durante o dia. Acolho a lentidão do dia de hoje, os anos vão contando, e quem vai receber somente esse vídeo no dia de hoje, e encaminha para quem você tem que encaminhar, salva aí, não é? E faz comentários, comenta como foi que você viveu essa semana de escrutínio, quais foram as luzes que foram aparecendo para você ao longo dessa semana. Como foi que veio de luz? Você pode dizer assim, eu posso resumir essa semana como uma semana que a palavra de Deus me deu essa ou aquela luz. Deixa aí como comentário, aponta isso aí nos comentários do vídeo. Eu quero deixar um abraço aqui para a Rose Santos, acompanhando a nossa transmissão, para a Odaléia lá no Brasil, em Amargosa, para a Odaléia aqui em Genebra. Um abraço também aqui, estou vendo uma outra pessoa, quem foi? Lilia Davi Luna, um abraço para você, um abraço para Lorena Oliveira, um abraço para Genilza Lisboa. Vocês estão chegando agora, eu vou ter que deixar vocês assistindo a transmissão, né? E curtam aí desde já, e eu deixo vocês aí revendo o que a gente deixou aqui como meditação. Quem chegou tarde, mas vai ver aqui ainda. O bom é isso, né? Que fica salvo o conteúdo. A gente fica com Deus, um abençoado sábado, que você viva bem esse domingo de amanhã, o domingo da alegria.